Hoje a gente vai falar sobre o gráfico dos feldspatos, como ler e como interpretar os dados que esse gráfico dá pra gente. O grupo dos feldspatos é um grupo de solução sólida, e solução sólida é a variação composicional de um mineral. Ela só ocorre em minerais isoestruturais, isso é, minerais que possuem a mesma estrutura cristalina, mas que apresentam fórmulas químicas diferentes, podendo ter propriedades diferentes por conta dessa variação química. Essa variação química ocorre quando os espaços nas células são compatíveis com mais de um elemento. Então, a gente pode imaginar uma célula em que a gente tem vários componentes sendo empilhados, várias bolinhas, e aí sobra ali um espacinho. Nesse espacinho cabem esferas que têm tamanhos parecidos. Então, é o caso no grupo dos feldspatos, do cálcio e do sódio, definindo o grupo dos plagioclásios. Então, os feldspatos alcalinos estão na linha aqui do potássio e do sódio, enquanto os plagioclásios ficam nessa linha entre o cálcio e o sódio. Na linha dos plagioclásios ocorre essa substituição gradual de cálcio e sódio, pois eles têm raios muito parecidos, então eles cabem naquele espacinho da célula porque ele tem tamanho similar. E devido a essa variação de composição que ocorre entre o sódio e o cálcio, a gente acaba tendo um desequilíbrio eletrônico quando um é substituído pelo outro, uma vez que o sódio tem carga mais 1 e o cálcio tem carga mais 2. Para a gente equilibrar de novo esse sistema, a gente tem a substituição de silício por alumínio. O silício tem carga mais 4 e o alumínio carga mais 3. Então, quando eu tenho o sódio com carga mais 1, eu tendo a ter o silício, que tem carga mais 4. E quando eu tenho o cálcio com carga mais 2, eu tendo a ter o alumínio. Por isso, essa variação ali na fórmula também na linha dos plagioclásios. Já no caso da outra extremidade ali do triângulo, o caso do cálcio e potássio, essa substituição gradual não ocorre, tá? Porque o potássio tem raio iônico muito maior que o do cálcio. Então, ele não vai conseguir entrar no mesmo espaço que o cálcio entrava, assim como ocorre nos outros extremos do triângulo. E como que a gente vai fazer a leitura do gráfico dos feldspatos? Primeira coisa, a gente vai pegar o extremo dos plagioclásios, então, para explicar. Lembrando a vocês que nem sempre os extremos vão estar no mesmo lugar, então nem todo gráfico vai ter a albita e a anortita como o extremo mais embaixo, tá? Às vezes eles podem trocar de lugar. Os plagioclásios, eles são dados pelo teor de anortita que eles têm. Então, por exemplo, a albita de 0 a 10, oligoclásio de 10 a 30, andesina de 30 a 50, labradorita de 50 a 70, bitonita de 70 a 90 e a anortita de 90 a 100. Todos dados pelo teor de anortita, vindo de um extremo mais sódico até um extremo mais cálcico, com as substituições que eu já expliquei para vocês. E fazer a leitura desse gráfico é bem simples. Às vezes a gente tem a tendência de achar que quanto mais afastado do meu elemento tiver ali a linha que eu vou passar, maior é o teor daquele elemento por causa do triângulo. Mas não é isso, tá? Quanto mais perto do teu elemento tiver, maior o teor daquele elemento. E faz sentido, né? Então, por exemplo aqui, pegando ali a extremidade do cálcio. Quanto mais próximo do cálcio tiver, maior é o meu teor de anortita. Então, começa em 100, depois 90, depois 80, caminhando para a extremidade maior. E assim vai ser para todas as pontas desse triângulo. Mas como que eu vou saber qual é o plagioclásio que eu estou vendo em lâmina? Então, quando a gente pega uma lâmina, a gente não consegue simplesmente olhar e dizer qual plagioclásio que é. A gente precisa aplicar um método. O método é o método de Michel-Levy. Eu não tenho como mostrar para vocês, porque eu não tenho microscópio e eu não achei ninguém na internet fazendo, tá? Mas eu vou explicar aqui mais ou menos como é que é. Você vai achar uma seção bem bonita do teu plagioclásio, que tem ali as maclas bem definidas. Vai deixar ela paralelo com a cruz do teu microscópio. Vai girar ele para um lado e vai contar o ângulo até essas maclas se extinguirem, até elas trocarem de lugar, o branco virar preto e o preto virar branco. E fazer a mesma coisa para o outro lado e contar o ângulo. Você vai fazer isso em 5 ou 7 grãos, eu não me lembro quantos são. E aí você vai fazer uma média desse ângulo que deu ao virar para um lado e para o outro. E aí você vai rebater isso num gráfico que vai te dar, a partir do ângulo, qual é a composição, o teor de anortita do teu plagioclásio. Já com os feldspatos alcalinos, o único que a gente vai identificar em lâmina vai ser o microclínio, que vai ter essa germinação em grade, como vocês estão vendo aí no vídeo. Os outros feldspatos não é possível identificar em lâmina, então a gente só vai escrever feldspato alcalino. E é isso, gente. Esse videozinho foi um pouco mais curto para realmente dar uma noção fácil e rápida de como ler o gráfico dos feldspatos. Se vocês quiserem um vídeo mais comprido, já comenta aqui. Eu queria também agradecer ao professor Heinrich Frank por ter cedido esses vídeos que eu coloquei aqui no final do microclínio e do plagioclásio. Eu vou deixar aqui o link do canal dele também para vocês poderem acessar. É bem interessante caso vocês queiram ver outros minerais em lâmina. Valeu, galera!